Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Vale e as ações da Petrobras, pessoal, e como que você pode ficar muito rico com essas ações. Detalhe, existe aqui uma estratégia infalível que eu vou revelar para vocês, principalmente para o pessoal que ficar comigo aí até o final deste vídeo, de como que você pode ganhar muito dinheiro a ponto de você ficar milionário, multiplicar o seu capital em várias vezes com ações de commodities, tá? E é um indicador que eu vou passar aqui para vocês que eu não vejo nenhum influenciador passando aí no YouTube para vocês. Então fiquem comigo até o final para vocês saberem sobre todas essas novidades. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês. Porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, falar então sobre as ações da Vale e da Petrobras, tá? De fato, pessoal, antes de você investir em qualquer empresa da bolsa que seja cíclica, que tenha ali como principal dependência o preço de uma commodity, tá? Você precisa entender que nesse tipo de empresa, a lógica, ela tende a ser totalmente contrária. Por quê? Enquanto em boas empresas a gente quer empresas ali que tenham demandas inelásticas, ou seja, receitas previsíveis, que crescem acima da inflação, quando a gente investe numa empresa de commodity, para que nós compramos uma quantidade significativa de ações, a gente deseja totalmente o inverso, parece até contra-intuitivo. Mas o que a gente quer é que este tipo de empresa entre num ciclo de dificuldades temporárias e pontuais. E de verdade, pessoal, quando esse tipo de empresa como Vale e Petrobras entram em um ciclo de dificuldade, essa dificuldade não tende a ser passageira, tá? De um ano para o outro. Geralmente dura de 2 a 4 anos, que é um tempo ali para que a commodity volte a novamente dar um respiro. Nestes momentos, o que acontece é visão muito ruim do mercado financeiro, recomendação de venda, lucro líquido dessas empresas desabando, ações despencando, e aí, né, para o investidor se posicionar justamente nesses momentos de grande queda é muito difícil, porque o seu cérebro, ele vai te tratar como o seguinte: bom, você está perdendo dinheiro, sai disso aí, senão você vai perder todo o seu capital. É muito difícil de você ter um comportamento quando tudo vai mal, pessoal, de verdade, tá? Isso com qualquer empresa que seja cíclica. Mas eu acredito que com essa estratégia que eu vou passar aqui para vocês, vai dar aí um baita norte. Antes da gente falar da estratégia, que eu vou falar ali mais pro final do vídeo, precisamos entender, tá, como que funcionam as empresas de commodities. Pegando aqui, por exemplo, Vale, o principal produto da empresa é o quê? É o minério de ferro. Quando a gente pega aqui, ó, grande parte da composição da receita líquida da Vale está interligado no minério de ferro, tá? Com 80% de relevância na sua receita. E quando a gente pega aqui a atuação da Vale, perceba que 50% da receita da empresa está no mercado chinês. Por que na pandemia o minério de ferro teve um boom, tá? A Vale acabou triplicando de valor, pagando altíssimos dividendos, principalmente porque quando veio a pandemia, a China começou a fazer estímulos monetários em sua economia. E isso fez com que o preço da commodity acabassem subindo. Então vocês conseguem perceber como as coisas funcionam? Assim como teve aquela tragédia lá de Brumadinho, tá? Que fez com que as ações da Vale desabassem, pessoal. Aí eu te pergunto, o que é mais confortável? Comprar a Vale quando tudo vai bem, você sabe que a empresa está pagando muitos dividendos, ou comprar nesses momentos de dificuldade? Essa é a pergunta que você precisa fazer para você. Se você gosta de comprar quando tudo vai bem, esquece, tá? Ações cíclicas não é para você. E perceba, por ela ter alta dependência da China, isso faz com que, né, tenha uma correlação positiva. Se a China vai bem, a Vale vai bem e vice-versa, tá?
Quando a gente olha para a Vale, a gente tem que ficar vidrado, obviamente, no preço do minério de ferro. Perceba que hoje o preço, mesmo que aconteceu ali quedas expressivas no preço do minério, perceba que ele ainda negocia a patamares confortáveis. E já teve níveis que o minério negociou até em níveis inferiores, ó, 40 a 41 dólares, tá? Então aqui a Vale estava reportando um resultado muito complicado, pessoal. Só que aí existe uma lógica interessante, tá? Eu acho que hoje é muito difícil do preço da commodity ser negociado como antigamente. Por quê? Hoje a gente tem uma quantidade massiva maior de mineradoras no mundo, né? Então, consequentemente, se o preço do minério ficar muito baixo por muito tempo, isso inviabiliza a produção dessas empresas, há congelamento de estoques e prejudica a demanda global. Então o mercado, nada bobo, o que ele faz? Ele manda o preço da commodity para cima novamente, na tentativa de equilibrar essa questão de estoque, vendas, né? O mesmo ocorre com a Petrobras, pessoal. A Petrobras também é altamente dependente, mesma coisa que da Vale. Portanto, o carro-chefe da Petrobras é justamente o quê? O petróleo, o barril de petróleo, que representa 74% de todo o resultado da Petrobras. E perceba que pegando aqui o barril, a mesma lógica acaba acontecendo. Numa lupa ali de mais de 10 anos, perceba que o mercado não deixa o preço do barril do petróleo ficar por níveis tão baixos por muito tempo, porque isso também inviabiliza a produção. Então, você já pode colocar este ponto para você como um fator de proteção, de pensar que se houver uma recessão, o preço dessas commodities acabarem desabando, pessoal, você pode ficar tranquilo, porque isso tende a ser temporário. E quando a commodity voltar a subir novamente, a tendência, né, é que essas empresas cíclicas, elas tenham novamente um resultado satisfatório. Tanto o Vale quanto o Petrobras reportaram muito valor para o acionista, tá? É muito fácil você olhar aqui, ó, nossa senhora, Pablo, Petrobras em 10 anos multiplicou meu capital em mais de 10 vezes, eu deveria ter comprado. Vale, então, também nem se fala, desde o Plano Real, ela deu mais de 9.000% de retorno, e nos últimos 10 anos, 469% de retorno. Eu deveria ter comprado. Aí eu te pergunto, será que você está preparado para ter? Porque lá no ano, ó, quando aqui Vale sofreu a tragédia de Brumadinho, as ações despencaram, tá? Foi aqui, ó, na faixa de mais ou menos, ó, pandemia mesmo despencou, depois subiu novamente com a alta da commodity. E aí, pessoal, muitas pessoas não vão estar preparados para comprar, porque é difícil. Seu capital vai estar derretendo e você não vai acertar o fundo do poço, tá? Tecnicamente, não somos mágicos, não somos futurólogos. O que acontece é comprarmos barato, mas não significa que a gente comprou a ação no fundo do poço. Às vezes você pode comprar Vale a R$50, mas ela desabar para 20. Então, vejam só que tudo pode acontecer. O mesmo ocorre com Petrobras. Eu mesmo tenho Petrobras na carteira. Hoje ela representa ali 10,95%, mas as ações podem desabar muito bem para 20, 15 reais. Eu estou ciente disso, tá? Por isso que quando você coloca uma empresa cíclica na carteira, majoritariamente cíclica, né? Você sabe que tudo pode acontecer. Então você mede a dosagem de capital e se você é um investidor arrojado. E logicamente, se você investe nesse tipo de empresa cíclica, você está olhando com uma visão de médio a longo prazo. Porque no curto prazo, pessoal, tudo pode acontecer. Mesmo assim, Pablo, de fato, você acha que Vale e Petrobras hoje estão baratas? Então, pessoal, para vocês que ficaram comigo até o meio deste vídeo, eu vou revelar a estratégia, tá? A estratégia para você analisar ações de commodities, para você ter um resultado positivo, ela é totalmente contrária à estratégia que a gente conhece. Quando numa boa empresa você quer que o PL ele fique baixo, na empresa de commodity você quer totalmente o contrário, que o PL se estique. Por quê? Todo mundo sabe que o P, ele representa o valor de mercado, o preço, né? E o L representa o lucro. Então, quando o L despenca, que é o lucro, consequentemente o PL ele vai subir artificialmente. Então, a gente consegue ter ali um sentimento de que essas ações comoditizadas estão descontadas. Por exemplo, Vale hoje, ó. Vale está cotada por 8 vezes lucro. Quando ela estava no topo de ciclo, ela estava cotada por 2 vezes. Era um péssimo momento para comprar Vale. Inclusive, justamente nessa época eu vendi as ações da Vale, tá? Eu comprei a empresa aqui mais ou menos ali, pouquinho depois de 2021, depois acabei vendendo quando o minério de ferro disparou. Mas eu tinha uma posição muito pequena, nada em comparação com o patrimônio que eu tenho hoje investido, tá? Mesmo assim, tá? Considerando aqui de que Vale hoje a 8 vezes lucro, parece estar sendo uma oportunidade. Por quê? Porque está voltando a ser negociada por um PL bastante esticado. Por quê? Minério de ferro despencando, o resultado da empresa tecnicamente despencando, ela ainda continua lucrativa. E perceba que nos piores momentos podemos ter uma Vale ainda pagando um dividend yield razoável e com uma perspectiva de valorização bastante interessante, tá?
olha só que legal, se nós utilizarmos aqui, ó, o preço justo do Graham na empresa, pegando aqui, obviamente, o EBITDA por ação. Pablo, como que eu calculo o EBITDA por ação? Peguem o EBITDA projetivo e subtraiam pela quantidade de ações da empresa. Então, nós temos aqui R$15 de EBITDA por ação, 22,5 vezes 15, vezes valor patrimonial de 47, preço justo de R$125. Dividido aqui pelo preço atual de 55, temos um potencial de alta de 128% para as ações da Vale. Então a gente já percebe que ela está muito descontada. Fora que o carrego tende a ser interessante, porque nos preços atuais você ainda pode receber de 7 a 8% de yield, mesmo com o minério de ferro cotado na faixa de $100 por unidade, tá? Você ainda tem a perspectiva de receber um bom dividendo, já que ela continuou ostentando ali um payout de 45% para o investidor. O mesmo aqui com Petro. Quando a gente pega a Petrobras, perceba que o PL da ação se esticou no longo prazo e está sendo negociado por mínimas como antigamente, né? No caso ali, a empresa está sendo precificada por um PL mais alto, onde já denota que a ação também está barata. E colocando aqui, ó, o múltiplo do Graham, considerando o EBITDA por ação da empresa, vezes aqui o VPA, valor patrimonial, que eventualmente quando essas ações ficam abaixo do valor patrimonial. Aí que de fato fica uma verdadeira pechincha, tá? R$79 de preço justo, dividido pelo preço atual da ação, que hoje está de 31, a gente tem um potencial de valorização para as ações da Petrobras de 155%, também denotando aqui de que a ação está muito descontada. E observando pela lógica do dividend yield, também é uma empresa que vai te pagar acima de 8%, considerando ali o mínimo que ela paga, caso o preço do barril esteja acima de $40, mais o operacional que a empresa costuma pagar para o investidor. Então, observando, parece ser sim uma bela oportunidade. Mas, tá? São empresas cíclicas, pode mudar da noite para o dia, não de quebrar. Quebrar não, pessoal. Gigantes dessa daqui nunca vão quebrar. Mas o que pode acontecer é o seguinte, tá? De fato, passar por um momento turbulento, que vai demorar mais para se recuperar, aí vai exigir um pouco a paciência dos investidores. Mas, pessoal, sabe qual a vantagem hoje de Vale e Petrobras em relação a outras petrolíferas, outras mineradoras e ao passado de antes? É que mesmo num cenário complicado, você ainda tem um bom carrego. Por quê? Enquanto a valorização não acontece, você vai recebendo bons dividendos no meio do caminho. E quando essa valorização inevitavelmente acontecer, consequentemente, tá? Você vai ter aí todo este ganho de capital. E se você pretende carregar essas empresas lá no longuíssimo prazo, hoje parece ser um bom ponto de entrada, tanto por todos os indicadores que a gente analisar, né? Tanto Petrobras e Vale hoje estão por múltiplos bem descontados. E aqui, pessoal, eu puxo o gancho, tá? Também para o Banco do Brasil, tá? Fazendo uma surpresa. Pablo, o que que o Banco do Brasil tem a ver com isso, tá? Oxe, o que que tem a ver com Petrobras e Vale? Aí é que peguei vocês no pulo do gato, sabe por quê, ó? O Banco do Brasil, ele é também uma empresa cíclica. Eu acho que ninguém contou isso aqui para vocês, né, pessoal? Perceba que eu tenho aí uma grande posição nas ações do Banco do Brasil, mas vocês sabiam que o Banco do Brasil também é cíclico? Nossa, Pablo, nunca pensei. Ele não é tão verticalizado como os outros bancos. Por quê? Perceba que, no longo prazo, o lucro do banco sofre bruscas oscilações em alguns anos. E você sabe por que isso acontece? Principalmente por conta do agro. O banco, ele tem 1/3 da carteira de crédito ligado ao agronegócio. O que é o agronegócio, Pablo? Nada mais é do que as commodities agrícolas, como soja, milho e também outras commodities em gerais, algodão, tá? E o que acontece quando a gente tem um ciclo positivo da commodity? Por exemplo, ninguém te conta, mas quando o preço do barril do petróleo sobe, a soja tende a se valorizar, porque a soja, ela é um derivado do petróleo para fazer ali, consequentemente, tá, derivados de biodiesel e outros pontos ali com relação a commodities. Então, tecnicamente, o preço do barril subindo, a commodity como a soja também vai se valorizar. E a prova disso aqui, pessoal, é no próprio ano de 2022, quando a gente teve aquela guerra ali da Rússia e Ucrânia, o preço do petróleo disparou, pessoal, disparou, tá? Subiu ali mais de 30%. E olha só o que aconteceu com a soja no mesmo período de 2022, a soja subiu fortemente, subindo também mais de 50%. E o que aconteceu com os lucros do Banco do Brasil naquele período? Os lucros também cresceram ali 10 bilhões em apenas um único ano, puxados consequentemente pelo agro. Então, o banco, ele tem sim uma exposição cíclica. Lógico, então logicamente em cenários de turbulência, a gente pode enfrentar de que se o PL do Banco do Brasil tiver mais alto, ele pode estar também
e uma oportunidade. A gente pode também usar essa lógica, porque ó, se a gente ficar toda hora ficcionado em PL baixo, a gente vai nos iludir. Por exemplo, ali no ano de 2016, quando o lucro do banco caiu, por questões pontuais, o PL subiu. Mas para o investidor atento, que sabe que o Banco do Brasil se recupera, pode ter comprado em um bom preço. Mas eu acho que o indicador mais infalível para Banco do Brasil do que PL é o PVP, preço sobre valor patrimonial, já que nessas crises iminentes o banco costuma ficar num preço aqui sobre valor patrimonial bem depreciado. E perceba, né, que o PVP atual do Banco do Brasil está sendo negociado igual em crises passadas, como 2021 a 2015, tá? E nesses momentos foi um bom ponto de entrada também para adquirir ações do Banco do Brasil, já que já se provou ser uma empresa cíclica também, por ter participação no agronegócio. Então perceba que tudo está interligado. E a Petrobras e o Banco do Brasil estão meio que indiretamente ligadas, porque se o petróleo subir, a soja vai subir, o milho vai subir e, consequentemente, o agro vai se beneficiar. Aí a gente vai ter um boom ali para Banco do Brasil, SLC Agrícola e também Boa Safra, tá? Então, ninguém conta isso para vocês, mas se vocês estão super antenados nesses quesitos, principalmente se você é membro aqui do canal. Lá na parte de membros eu ensino vocês como que vocês aplicam a estratégia de uma maneira correta. Porque aqui no vídeo, pessoal, eu tô passando para vocês aí solto, tá? Tô aqui passando de qualquer jeito. Mas lá na parte de membros eu ensino o racional, como que você analisa, como que você pega essas empresas em ciclos de baixa e como que você pode amplificar o retorno da sua carteira no médio a longo prazo. Então não percam mais tempo, pessoal. Tornem-se membro do canal e aproveitem um conteúdo exclusivo. Tá, Pablo, será que você tem alguma outra oportunidade para a gente que está querendo iniciar no mercado financeiro? Eu não tenho ali, consequentemente, né, tanto norte. Bom, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com outra belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, ela é show de bola, tá? Primeiro ponto de conversa é que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é totalmente sua, para sempre, para a sua vida toda, tá? E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Quando você compra aquela pizza no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Conhecimento dado aí para vocês. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as atualizações dessa planilha serão feitas automaticamente, porque você não tem que mover um sequer dedo para que isso aconteça. O algoritmo já faz isso aqui por você, tá? E terceiro fator, pessoal, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, como Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula do John Bogle, que conseguiu uma rentabilidade superior a 40% ao ano na bolsa durante muito tempo. E tem aqui também preço teto projetivo, onde você pode observar o cálculo para várias ações, como Petrobras, Banco do Brasil e outras empresas que você pode perpetuar, consequentemente aqui o preço teto. Então, pessoal, mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca, tá? Uma mão aqui com açúcar para vocês, de fato, eu acho uma belíssima oportunidade. E eu penso da seguinte forma, tá? Tempo é dinheiro, pessoal. Quanto menos tempo você precisar despender estudando e se dedicando para lugares que não vão te levar a lugar nenhum, aqui no canal você já tem isso mastigado. Você tem aí mostrando para você onde conseguir esses excelentes resultados. Então não percam mais tempo, torne-se membro do canal e adquira esta planilha. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que também você se tornando membro do canal, quando a parte de membros atingir 500 membros ativos, eu vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira, totalmente gratuito para vocês, tá? E aí, pessoal, tudo isso por apenas R$19,99 por mês. Imagina só, 500 membros tendo acesso a um curso desse, de fato aí é um combo de conhecimento para vocês. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Olha, eu acho que o momento atual é muito oportuno para se posicionar em empresa de commodity. Mas é claro, vai depender obviamente do estômago do investidor e lembrando que nada se trata de recomendação. Bom, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm Vale ou Petrobras e o que tem feito aí com essas ações no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!